Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos do Livro dos Espíritos. Eu sou o Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e o nosso tema hoje é a infância. Você já parou para se perguntar por que existe a infância do ponto de vista espiritual? O que justifica haver uma infância quando a gente reencarna, quando o nosso espírito volta para a Terra? Se você quer saber a resposta para essa pergunta, continue com a gente. Se estiver gostando da série de vídeos sobre o Livro dos Espíritos, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha com os amigos para também ter acesso a esse conhecimento e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá então. A infância, qual a razão de haver uma infância, de um espírito precisar passar por isso quando ele reencarna, volta aqui para o planeta Terra? Por que existe a infância? Kardec pergunta isso no Livro dos Espíritos, né? Qual a razão da infância? E os espíritos vão explicar então como que se dá a fase da infância do ponto de vista espiritual. A primeira coisa que os espíritos informam é que um espírito reencarnado, ou seja, um espírito na infância, não é porque ele é uma criança que ele não pode ser um espírito mais desenvolvido que um adulto, né? Porque é uma reencarnação de um espírito que já tem seu histórico, seu passado espiritual. Então essa criança pode ter o seu espírito mais desenvolvido que o dos próprios pais, ou não, pode ser que não seja mais desenvolvido. Então essa questão vai ser uma questão definida pelo passado espiritual desse espírito, pelas vidas que ele já viveu, o quanto que ele já evoluiu. Se a criança é mais ou menos desenvolvida, por exemplo, que seus pais ou que outros adultos. A outra questão é que para encarnar, quando o espírito está encarnando, né, é feito todo um processo para que esse espírito seja, de uma certa forma, reduzido, né, no sentido das suas potencialidades, para que ele se torne um espírito de uma criança. Então, quando essa criança está encarnada, esse espírito é o espírito de uma criança, é um espírito que tem as suas potencialidades reduzidas e que vai sendo aflorado, né, essas potencialidades vão sendo afloradas com o desenvolvimento do organismo daquela criança, com o crescimento daquele corpo infantil, né, que vem ali desde o bebê até a fase adulta. Então, com esse desenvolvimento do corpo, o espírito também vai se desenvolvendo e retomando as suas faculdades como um espírito, né, que já tem uma certa evolução, que já tem um passado. Então, essa fase da infância é uma perturbação no sentido de uma redução da potencialidade, das potencialidades do espírito. Mas, por outro lado, é uma fase que é agradável para o espírito, porque é quase que um descanso para esse espírito, é um repouso, né? Porque é uma fase em que o espírito não tem as suas potencialidades afloradas, então ele tem ali uma fase em que ele é cuidado pelos pais, né? Quando a sua infância é uma infância que teve os pais por perto, enfim, é uma fase de uma certa tranquilidade para o espírito, principalmente no sentido de suas manifestações. Mas isso não significa que na fase da infância não possa haver provas, não possam haver expiações, né? A gente conhece muitas crianças que infelizmente passam por sofrimentos. E por que elas passam por sofrimentos já na infância? Por conta de questões do passado que precisam ser resgatadas ou questões que seu espírito precisa passar para aprender, né, para evoluir, uma prova que ele precisa passar. Enfim, muitas vezes também são expiações dos pais, aquele sofrimento da criança, são expiações para os pais, provas para os pais. Então, não significa que a infância é um período em que não há provas, mas é um período mais tranquilo do ponto de vista das manifestações do espírito, né? E a infância tem uma importância muito grande para um espírito que está reencarnando. Por quê? Quando ele reencarna como um espírito infantil, né, que teve essas potencialidades reduzidas, a intelectualidade é reduzida, né, a questão cognitiva, a questão emocional fica mais aflorada, uma série de questões em que tornam esse espírito mais frágil reencarnado durante a sua infância. E essa fragilidade faz com que esse espírito esteja mais aberto às sugestões do meio em que ele se encontra. Então, é uma fase em que o espírito está mais aberto ao aprendizado. Até porque, quando a gente reencarna, a gente tem o esquecimento das nossas vidas passadas. E com esse esquecimento, fica mais fácil da gente aprender novos assuntos, né? Então é como se diz, né? Que você não consegue encher um copo que já está cheio de água. Para você encher esse copo, ele tem que estar vazio.
Então, quando o espírito tem as suas memórias apagadas temporariamente ao reencarnar, ele está se tornando um copo vazio, que pode ser novamente preenchido. Então, é uma fase muito propícia ao aprendizado desse espírito. Por isso que a infância é tão importante, né? E esse aprendizado ele é mais forte durante a primeira infância, até ali seus 6, 7 anos de idade, em que o espírito ainda tem essa dependência muito grande dos pais. A partir dessa idade começa ali a pré-adolescência, a adolescência, que é quando o espírito vai retomando vagarosamente, né, paulatinamente, as suas potencialidades como um espírito mesmo já com um desenvolvimento anterior, até chegar na fase adulta em que esse espírito retoma toda as suas potencialidades já desenvolvidas em vidas anteriores, durante a fase adulta. Então aquilo que ele aprendeu e absorveu na sua infância vai ser temperado, né, com aquilo que ele aprendeu e já viveu em outras vidas. Então é por isso que a gente vê muitas vezes uma mudança de temperamento, uma mudança de personalidade muito forte entre a infância e a fase adulta, porque na infância ali aquele espírito está vazio, né, no sentido de suas memórias terem sido apagadas, etc. Quando ele está na fase adulta, ele ainda não recuperou suas memórias, mas já veio à tona toda aquela bagagem que ele traz das outras vidas. Então há essa mudança, né, dessa personalidade do espírito quando chega na fase adulta, por isso tem aquela rebeldia também, né, que a gente vê nos adolescentes, na transição entre a infância e a fase adulta, porque é justamente esse tempero que está acontecendo entre ali os aprendizados, as vivências da infância e aquilo que aquele espírito já vivenciou em outras vidas, né? Então aflora ali as suas tendências, boas e más. Vai aflorar na adolescência em diante até a fase adulta em que ele vai estar de posse de todas essas tendências. Então aqueles espíritos que foram maus, que tiveram más inclinações em outras vidas, isso vai voltar à tona, né? Então muitas vezes a inocência de uma criança vai esconder essas más tendências que são lá de outras vidas. E muitas vezes isso é tão forte que até na infância já começa a ter alguns traços ali, alguns sinais desse caráter de outras vidas, né? Mas isso fica muito mais forte quando o espírito atinge então a idade adulta. E é por essa razão, né, por todos os espíritos já trazerem uma bagagem e essa bagagem aflorar lá na frente, é que o espírito nasce tão frágil ali no corpo de um bebezinho que nasce chorando. O choro convida a mãe, os genitores, as pessoas que vão ali cuidar daquele bebê, a se simpatizarem por aquele bebê, a quererem ter interesse em cuidar daquele bebê pela fragilidade dele, né? Então é uma sabedoria divina, fazendo com que um ser frágil seja cuidado por outros seres. Imagina se ao reencarnar a gente viesse adulto com as nossas más inclinações, boas também, né? Mas já viesse adulto, seria muito mais difícil a gente conquistar a simpatia das outras pessoas, principalmente dos nossos desafetos. Então, se a gente precisar conviver com pessoas que a gente, em outras vidas, teve desafeto e agora precisa se harmonizar com essas pessoas, é muito mais fácil a gente ver como um bebê, uma criança, né? Que vai ter o cuidado ali dos pais. Então, meu pai, que pode ter sido um desafeto, a minha mãe em outras vidas, se ela me cuidou agora, se ela durante a minha infância, é muito mais fácil eu me reharmonizar com ela, eu amá-la, né? E apagar, esquecer aquilo que estava no passado. Mas se a gente não vier com essa fragilidade, isso vai ser muito mais difícil de acontecer. Então, a infância demonstra toda essa sabedoria, né, do planejamento de Deus, no sentido de que ela propicia o esquecimento do espírito, propicia uma fase de reharmonização com desafetos do passado, porque existe o esquecimento ali da criança, propicia uma fase de aprendizado intenso para a criança, né, porque ela está mais suscetível. Então, uma série de ganhos que ocorrem na infância, preparando esse espírito então para sua fase adulta, a fase em que o espírito vai recuperar suas inclinações, mas já com aquele aprendizado que ocorreu na infância.
Bom, é isso. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com outras pessoas, se inscreve no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se ficou dúvida, deixa as dúvidas nos comentários, as observações, as críticas, as sugestões e a gente vai responder. Muito obrigado e até o próximo vídeo.